Fala galera, uma coisa que é um problema que eu vejo hoje em dia é que muita gente quer entender ou falar sobre economia, mas a grande maioria das pessoas não sabe muito bem como uma economia funciona, né? Então eu decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês como que é realmente o funcionamento de uma economia. E eu nem vou pedir para vocês me seguirem, ativar sininho e etc, porque eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo, vocês vão fazer isso, porque esse vídeo agregou a vocês, trouxe muita informação, não só vai tornar vocês, aumentar o conhecimento de vocês, mas também vai tornar vocês menos suscetíveis a falácias, mentiras, não só dos outros, mas também de vocês mesmos. Afinal, todos nós nascemos ignorantes, todos nós nascemos sem conhecimento e nós vamos adquirindo conhecimento no caminhar da vida, né? Porém, uma coisa que é fato é que nós podemos também adquirir conhecimentos errados. Nem todo conhecimento que a gente vai ganhar está certo. Nós temos que saber assumir os nossos erros, né? Olhar no espelho e falar, beleza, talvez eu tenha aprendido algo errado, e mudar o nosso pensamento. Como sempre, estar sempre em eterno aprendizado é algo extremamente importante. Então, vamos lá, vamos começar. Como é que funciona uma economia? Basicamente, a economia tem três aspectos extremamente importantes que são o que vão definir o quão grande ou quão funcional ela é, né? O primeiro, logicamente, todo mundo ouve falar, está cansado de falar, não é dinheiro, isso eu vou deixar para outro vídeo, é recursos. Então estamos falando aí de terras que você pode plantar comida ou até criar gado, né? Também plantar, etc. Além disso, materiais, metal, ouro, petróleo para transformar em gasolina, hoje em dia até lítio para transformar em baterias para carros elétricos, e uma diversidade de recursos que você pode usar para transformar e criar produtos que aumentam a qualidade de vida, né? Porém, recursos não são tudo, é algo que eu vou falar, até porque se for em questão de recursos, o país que é mais rico em recursos é a Rússia, na região da Sérvia, se eu não me engano, Sérvia, não sei se estou falando errado, mas anyway, a Rússia é o lugar que tem mais recursos. Talvez não a maior variedade, mas a maior quantidade deles. Porém, como a gente já está cansado de saber, a Rússia não é o país mais rico do mundo, né? Ela fica aí atrás de diversos países. E só para vocês terem noção, a Califórnia, que é o único estado nos Estados Unidos, já consegue cobrir totalmente a economia russa. E se eu não me engano, a última vez que eu olhei, ela está até acima da Rússia. Então, né, recursos são deles, porém, com certeza não é o mais importante. O mais importante é o segundo que eu vou citar, né? Que são pessoas. Pessoas são as coisas mais importantes. Por quê? Né? Vamos supor que você tem aí a Sérvia na sua mão e vamos supor que seja uma Sérvia com tudo, tem literalmente tudo. Terras aráveis, ouro, petróleo, lítio, tudo quanto é tipo de coisa que você pode precisar tem nessa terra. Porém, tem um problema, não tem pessoa nenhuma. O que acontece? Nada. Nada ali se transforma, tudo continua exatamente como está, não se cria nada que melhora a qualidade de vida das pessoas ao seu redor, né? Então, vamos pensar que só tenha você, né? Uma pessoa. Você até pode conseguir construir lá igual o Minecraft, uma casa de barro e etc. Porém, na vida real, existe até um youtuber que ele tentou fazer um hambúrguer por conta própria, né? Ele, desde a parte de colher o leite, transformar em queijo, abater a vaca, transformar em hambúrguer, tudo foi feito por ele. Se eu não me engano, ele levou mais de 1 ano para fazer esse hambúrguer. Então imagina, né? Quando você terminar alguma coisa, você ainda assim vai estar sujo, né? Fedendo, provavelmente você vai estar doente, porque muito provavelmente você não sabe fazer medicina. Então você já vê aí o problema. Então quanto mais pessoas você tem, é melhor. Porque elas vão saber, né, pegar esses recursos e transformar eles de maneiras diferentes de acordo com o seu específico conhecimento, né? Então, ter um número de pessoas grande é mais importante, às vezes, do que ter de fato mais recursos, né?
um exemplo, na verdade 2 exemplos que eu posso dar. Singapura, o líder de Singapura que surgiu ele viu a importância da população, né, e como não tinha quase nenhum recurso na ilha, ele fez com que as pessoas sejam extremamente especializadas para elas poderem prestar serviços diversos para outros países, o que fez Singapura enriquecer bastante. E, logicamente, a China tem 3 vezes a população americana. E só com isso, apesar dos problemas que eu vou citar no próximo item, a China já consegue brigar com os Estados Unidos. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar é, como a China tem 3 vezes a população, né, dos Estados Unidos, e ainda em questão de recursos eles estão quase empatados, né? Se tudo estivesse bem com a China seria pelo menos umas 3 vezes maior em economia que os Estados Unidos. Tanto que é uma brincadeira que eu gosto de fazer. Se você vê um Mustang, que é um carro bom, correndo contra um Bugatti Veyron, que é um dos carros mais rápidos do mundo, e os carros estão pau a pau, e o Veyron fica pouquinho à frente do Mustang e ganha a corrida, digamos assim, para quem não entende de carro vai falar, nossa, realmente o Veyron é maravilhoso. Porém, quem entende de carro vai falar, tem alguma coisa errada com aquele carro, porque ele não deveria estar um pouco à frente, ele deveria estar quilômetros à frente, né? Que vem ao ponto número 3, né? Que são a facilidade das pessoas poderem captar esses recursos e transformar eles em algo útil à qualidade de vida das pessoas. Porém, como eu falei, às vezes nem é os recursos que elas transformam, às vezes elas mesmas né, utilizam e transformam alguma coisa em serviço, né? Então ela se agrega. Então é o quanto que é a facilidade delas poderem fazer isso, né? Trabalharem para transformar os recursos uma com as outras, e até uma parte importante da economia o quanto a facilidade de trocar umas com as outras, né? Coisas diversas entre seus produtos, serviços e por aí vai. E esse é o terceiro ponto exatamente, essa facilidade. Que é exatamente, por exemplo, a Índia, se eu não me engano, também tem 3 vezes a população americana, mais ou menos. Porém, é muito mais difícil fazer negócios na Índia do que na China, né? Por diversas razões. A China, até onde eu sei, é mais segura que a Índia, apesar de ter os problemas. A China também tem um pouco, a maioria algumas regiões da China, as províncias, é mais fácil abrir um negócio, é mais fácil fazer trocas, né, entre pessoas, fazer negócios também, negociar diversos tipos de negócios, né? Então, e até investir. Agora na Índia é mais difícil, exatamente por isso que a Índia ela está tão abaixo dos dois, apesar de ter populações, e se eu não me engano ela também tem uma boa quantidade de recursos. Então, né, voltando àquele exemplo da Terra, por exemplo, né, que tem uma Terra que é perfeita. E vamos supor agora que você tem uma grande população de pessoas, né? E elas estão lá. Elas estão cavando ouro, estão tirando petróleo, transformando esse petróleo em gasolina, tirando metais, transformando esses metais até virar um carro, tudo isso. Mas vamos supor que agora em diante, para poder fazer isso, elas têm que pedir uma permissão para você, né? É única e exclusivamente para você. O que acontece? Vai surgir uma fila gigantesca de pessoas pedindo permissão para você, e isso vai atrasar o processo, porque até você atender o cara que está lá no fundo é um puta problema, né? Se, por exemplo, tiver uma outra região que tem os mesmos recursos que você, a mesma população, porém não tem isso, quando você chegar a aprovar o cara, né, que tá com a gasolina, né, para tirar petróleo, para tirar gasolina, para poder abastecer o que o cara que vai construir o carro com metal, que tá lá no final, quando você aprovar o primeiro, provavelmente esse outro lugar já tá com o carro pronto, abastecido e rodando. É exatamente isso que faz a diferença, né, entre os países que nós conhecemos hoje como ricos ou desenvolvidos, não importa, né, e os países que são considerados subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, etc. Você pode ver que é muito mais difícil abrir, iniciar e manter um negócio nesses países do que nos outros países, né? E logicamente, falando um pouco dos Estados Unidos novamente, por que os Estados Unidos é o que é hoje, foi durante muitos anos, né? Os Estados Unidos tinha, igual eu falei, pessoas, ele graças a Deus tem recursos, está no top 5, e ele tem essa facilidade de negócios, né? Trocas, etc., extrair produtos, criar empresas, prestar serviço, tem essa facilidade. Então, por muitos anos, os Estados Unidos tinha os 3, tinha população, tinha os serviços, a facilidade de negócios, então, né? E recursos, tinha sempre os 3. Por isso que ele foi entre os primeiros.
Aí muita gente me pergunta, mas a China ficou por baixo por tantos anos. É exatamente esse um problema na China antigamente. A China tinha população, tinha os recursos, mas ela não tinha essa facilidade de negócios até os anos 2000, se eu não me engano, até o final dos anos... Acho que foi no começo dos anos 2000, final dos anos 90, que foi quando eles começaram a liberar algumas coisas na economia local para as pessoas poderem empreender, abrir negócios, fazer trocas, investimentos e por aí vai. Foi quando a China deu esse boom, né? Porém, é aquele negócio, né? Antes era se você for procurar notícias, lá de muitos anos, talvez até os anos 80, tinha gente já falando que a população da China dava a ela o potencial de passar os Estados Unidos. Porém, igual eu falei, né? Para quem entende de carro, um Bugatti que está atrás de um Mustang, alguma coisa está muito errada lá, né? E hoje em dia, né, a China é um Bugatti que de fato está pouco à frente dos Estados Unidos. Porém, igual eu falei, deveria estar quilômetros à frente. Então quem vê fala, uau, bate palminhas. Porém, quem entende de carro fala, alguma coisa ainda está errada com aquele carro ali. Então, eu espero ter, né, agregado um pouco mais ao seu entendimento da base da economia, como ela funciona e desmitificar alguns mitos. Tanto que eu vou falar no meu próximo vídeo um pouco mais sobre isso, né? Porque muita gente acredita que a economia é só dinheiro. Porém, dinheiro é literalmente somente um produto feito para facilitar as trocas naquele terceiro aspecto, né? Que é a facilidade de negócios. Por isso que também dinheiro é, de certa forma, importante, porque ele facilita a troca de produtos e serviços entre as pessoas. Porém, é algo que eu vou deixar para um outro vídeo aí. Espero ter agregado aí o suficiente para você dar um like nesse vídeo, seguir, não precisa ativar sininho se não quiser, mas se ativar for bom, porque terão outros vídeos, igual eu falei, no próximo vídeo eu vou explicar sobre dinheiro, e valeu!